Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um NS Podcast, este espaço de conversa onde eu demonstro as minhas fraquezas e a péssima amizade que eu convivo com as pessoas, porque eu faço pergunta a amigos meus que eu já deveria saber e eu não precisaria estar me expondo publicamente, perguntando cada uma dessas coisas aqui. Antes de a gente entrar no papo, eu queria, obviamente, fazer o que todo mundo faz com vocês, que é pedir, né? Pedir o like, pedir o comentário aqui embaixo ao longo da nossa resenha, pedir também para você se inscrever no canal e ativar o sininho. Muita gente tem chego ao canal, e aí, obviamente, há pessoas que chegam ao canal e esquecem de se inscrever. Então, pô, clica no botão aqui embaixo, rapidinho, não vai custar nada. Vocês ajudam o canal e ajudam também o YouTube a entender que esse conteúdo é muito legal para muita gente. Então, assim, façam esse processo, ajudem a gente a crescer. Isso vai ser muito legal para a gente sempre aumentar o tamanho dessa comunidade que a gente está formando no NS Podcast. E, meus amigos, eu trouxe mais um amigo meu. Né? Trouxe mais um amigo meu, já citado neste podcast anteriormente, já citado neste podcast, muito bem citado, inclusive, diga-se de passagem, e que é um cara muito importante na minha trajetória profissional, porque ele acabou de validar uma questão muito importante para mim, que é a minha capacidade de previsão do futuro. Né? No podcast que ele foi citado, no caso, eu falei, pô, ele vai fazer o Stories com este recorte, e ele validou a minha capacidade de previsão do futuro, fazendo o Stories daquela parte justamente colocando no ar. Então, assim, além da amizade, obviamente, que é muito importante, ele ainda valida uma parte muito legal da minha vida e do meu trabalho, que é tentar prever o futuro do comportamento de pessoas. Então, duas ajudas. E para a gente começar essa conversa, meu amigo, primeiro te agradecer o aceite do convite, agradecer o tempo. Semana que a gente está gravando, hoje é dia 21/7, eu não sei quando que vai ao ar, mas hoje é 21/7. Semana foi corrida, pelo que a gente estava conversando no bastidor. Então, te agradecer muito, obviamente, pelo tempo. E começar pela pergunta já tradicional do NS Podcast. Para além do Lattes, quem é você? Bom, meu nome é Luciano, né? Sou natural da cidade de Abricampo, da grande Abricampo. Tenho 27, né? 27 anos. Eu acho que esses últimos dias aí tem sido tão difícil que eu não sei nem mais a minha idade, velho. Como que são as coisas, né? E atualmente sou aluno aí eu era, né, aluno de mestrado até ontem, mas ainda sou. Não entreguei a dissertação ainda na PPG, tenho que corrigir. Sou formado em Educação Física, né? Em 2020 me formei na segunda graduação, que foi o bacharel. Me formei em 2018 na licenciatura. Apaixonado com futebol, mas não estudo futebol, só gosto mesmo. E é isso. Basicamente, é um pouquinho aí da minha vida, mas acredito que ao longo aí da nossa conversa, a gente vai descobrindo mais coisas sobre a minha pessoa, né? Excelente, amigo. Uma questão que eu sempre gosto de saber de quem está aqui, e eu acho que a gente tem sempre um ponto de partida. Acho que grande parte das coisas na infância elas têm uma representação muito grande. Assim, a gente constrói muitas coisas na infância e aquilo depois vai permeando a vida adulta e a gente não percebe, mas geralmente começa ali. Quem era o Luciano na infância? Assim, você era do tipo mais nerd, você era do cara mais descolado, você era do cara esportista. Quem era você logo nessa infância? Perfeito. Então, na minha infância, assim, até ali por volta da sétima série, oitava série, eu era um bom aluno. Nunca fui nerd, mas eu era um bom aluno, que nunca tinha pegado, naquela época era nota vermelha, né, se eu não me engano. Mas aí chegou um ponto que eu falei assim, nossa, gente, mas isso aqui tá muito chato, esse negócio de não fazer bagunça, não aproveitar com o resto da galera. Esse negócio aqui tá muito chato. Aí
foi para o ensino médio, né? Primeiro, segundo e terceiro ano. Cara, aí acabou. Nossa, eu era um dos 3 piores alunos da turma. Não em relação vamos dizer assim, a estudos, mas em questão de bagunça. A gente aproveitava muito, muito, muito. Eu lembro que no primeiro ano eu fiz muita bagunça. Aí no segundo ano eles me trocaram de sala, porque eles me levaram para uma sala onde eram pessoas, alunos da zona rural, e que eram mais, vamos dizer assim, mais tranquilos. Só que aí, na hora que me jogaram nessa turma, eu acabei com essa turma. Jogaram eu mais uns 2 amigos meus, e a gente ficou amigo da galera, e aquela turma virou bagunceira, virou uma turma que, assim, toda semana tinha que ir lá chamar atenção, então foi uma escolha ruim para a direção da escola, né? E eu era muito comparado, porque o que acontece? A minha mãe, ela estudou até a quinta série, se eu não me engano. E aí depois ela quis continuar estudando. Mas ela já estava mais velha. E ela não quis fazer o EJA, né? Ela quis fazer tudo certinho. Então, a minha mãe voltou a estudar. Eu lembro que minha irmã estava na sexta série, minha mãe voltou na quinta. E aí chegou no primeiro ano, minha irmã também odiava estudar. E chegou no primeiro ano, minha irmã foi reprovada. Aí minha mãe apanhou ela, né? Vamos dizer assim. E a minha mãe era nerd, era aquele tipo de pessoa que trabalhava o dia inteiro, mas que ia numa aula particular de química. Então, assim, eu lembro que minha mãe formou no terceiro ano, ganhando uma medalha de terceira melhor aluna entre os terceiros anos, né? Então o povo me comparava muito, falava assim: nossa, Luciano, sua mãe é quietinha, isso e aquilo, você é essa bagunça toda aí e tal. E minha mãe era chamada na escola toda semana. E aí chegou um certo ponto que ela falou assim: olha, eu não vou mais, agora quem vai ser seu pai. Meu pai falou assim: eu também não vou, não. Aí deixou que eu entrei para lá, sabe? Aí eu formei regular até, e depois eu fiquei um ano parado, não estudei. 2013, formei em 2012 no terceiro ano. 2013 eu não fiz nada, não estudei, só trabalhava numa loja de computador, onde a gente basicamente prestava serviço, montava computador, notebook, essas coisas. Como eu não tinha carteira de motorista, não tenho até hoje, só ficava dentro do laboratório, então aprendi muito, sei muitas coisas de computador por causa disso. E aí, em 2014, eu cheguei a fazer o Enem, ganhei meia bolsa de educação física numa faculdade próxima à minha cidade, próxima a Bricampo, Matipó, 15, 20 minutos. E aí eu falei assim: eu quero estudar. E assim, inicialmente, lá atrás, eu nem queria fazer educação física, eu queria fazer engenharia civil, porque naquela época todo mundo falava que, por causa da Copa do Mundo, o engenheiro ia ganhar muito dinheiro, né? Ia ser uma profissão assim da moda. Só que aí depois, quando eu parei para pensar assim, eu falei assim: não tem nada a ver com engenharia. Eu joguei bola a vida inteira. Eu fazia tudo quanto é tipo de esporte. Eu ganhava medalha em salto triplo, por exemplo. E fazia N outras coisas. E também eu trabalhei 4 anos em uma academia em Abricampo. E eu trabalhava no balcão dessa academia. Basicamente, naquela época não tinha dedão, né? Igual tem hoje em dia. Você chega, põe o dedo lá e entra na academia. Naquela época era caderno mesmo, você anotava. Então, basicamente, eu fazia isso. Anotava e recebia as mensalidades, fazia outras coisas lá também. Aí comecei a trabalhar em academia e falei assim: eu acho que vai ser educação física mesmo, porque joguei bola a vida inteira, sempre gostei de esporte. E comecei a trabalhar em academia, comecei a lidar com pessoas também. Apesar de eu ser um pouco fechado, se eu pego amizade com alguém, acabou, meu amigo. Você me conhece, você sabe. Eu sou muito brincalhão e tudo mais, então. Aí comecei, estudei 2 semanas nessa faculdade, porque eu conheci um amigo meu que estudava em Florestal,
E a minha nota não dava para passar em Viçosa. Aí eu falei assim, eu vou jogar minha nota para Florestal, quem sabe lá dá, mas muito mais longe que Viçosa, né? Viçosa abre campo é um pulo. Agora, Florestal abre campo, nossa senhora. A gente está falando de Aí, quanta diferença? dá uma Uma hora. diferença aí de umas. Iago, eu acho que umas 3, 4 horas de diferença. Nu. Daqui para abrir campo de carro, eu acho que dá 1h30, 2. De Florestal até abrir campo dá umas 5 horas, se você for direto, sabe? Uhum. Então, aí passei em Florestal, joguei minha nota para lá, passei. Na época foi uma decisão difícil de sair de casa, porque em 2013 meu pai foi diagnosticado com câncer. E aí eu ficava naquela, né? Vou embora, não vou, e eu sempre fui muito apegado, tanto ao meu pai quanto à minha mãe. A minha mãe, eu falo que assim, o meu pai, meus tios falavam assim, vocês não têm relação de pai e filho, vocês parecem dois amigos brincando, porque eu com 15, 16 anos, eu chegava em casa, às vezes a casa estava toda aberta, e falava assim, meu pai saiu, tal, meu pai estava debaixo da cama esperando para me assustar, a gente já tinha 15, 16 anos, eu já era rapaz, aí vice-versa, eu e ele. Mas só que aí tem uma tia minha que falou assim: olha, você tem que pensar no seu futuro e tudo mais, querendo ou não, aqui você não consegue dar um suporte para o seu pai também, porque eu trabalhava o dia inteiro. Então, querendo ou não, eu tinha um tempo com ele ali, era à noite, né? Então, essa tia minha me ajudou muito a eu começar a estudar, a tomar a decisão de sair de casa, né? Foi aí que eu fui para Florestal. No começo foi difícil, eu lembro que minha mãe falou assim: não dou um mês para esse menino voltar, não. Eu não sabia fazer nada, cara. Nada, 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 nada. Minha mãe sempre fez tudo, tudo, tudo para mim. Eu fico brincando que eu não ia nem numa loja experimentar uma roupa, por exemplo. Minha mãe ia, pegava. Se eu não gostasse de nenhuma, ela voltava e pegava outras. Eu não resolvia nada. E aí, pá, Florestal, morando sozinho e tal. E aí eu comecei a resolver tudo ali da minha vida, né? Então, minha mãe falava que eu não durava 3 meses fora de casa, não. E fiquei os 4 anos Florestal, depois vim para Viçosa e estou aqui até hoje, né? Vamos dizer assim. Amigo, nessa linha, eu vou pegar alguns pontos que me chamaram a atenção na tua fala. Você falou muito da questão da comparação, né, com a tua mãe, né, no momento ali da Aham. escola. O que necessariamente você sentia? Assim, além do peso da comparação, Uhum. que no caso ali é o peso porque ela estava ali sendo muito boa naquilo também. Uhum. Quais eram os pesos que te jogavam e que você sentia naquele momento? Cara, pode ser até uma resposta que você não vai esperar, mas eu senti orgulho, Uhum. porque a minha mãe, ela trabalhava o dia inteiro, né? E ela estudava muito. E eu via que ela gostava daquilo, né? E ela ia em aula particular e ficava lá, às vezes, 3 horas, coisa que eu não fazia. Eu preferia pegar ali, igual eu peguei do segundo para o terceiro, dependência do que é quando você deve uma matéria e vai para o próximo ano, né? No meu segundo para o terceiro, eu acho que eu peguei dependência de português e química, se eu não me engano. Minha mãe não aceitava aquilo. Acho que eu nunca fiquei mal com isso, não, sabe? Porque, no fundo também eu achava que era porque eu queria, né? Eu queria fazer bagunça e estudar, acabou que ficou em segundo plano naquela época. E eu fiz. Meu terceiro ano foi perfeito em questão de amizade. Eu fiz muitas amizades. Eu lembro que quando eu saí de abrir campo, quando eu na verdade, antes até de sair, quando eu me formei, a readaptação foi difícil, porque eu sou muito apegado às amizades, eu era muito apegado à turma do terceiro ano, e aquilo para mim chegou a um certo ponto que eu, tipo assim, eu nem faltava de aula, nem tinha vontade de faltar de aula, eu ia para ali para distrair, conversar com meus amigos e tal. Então eu não cheguei a sentir assim mal por conta de comparação assim com ela, era orgulho mesmo, porque eu via que ela estava sendo ali recompensada pelo o trabalho dela, né, o esforço dela em estudar. E, assim, te conhecendo, assim,
Porque a gente acaba tendo uma análise diferente, né? Análise daquele momento, análise posterior daquele momento, né? Você olhando já como se fosse o resultado final ou o resultado atual, vou colocar assim. Você sempre foi um cara muito esforçado, então assim, a história do vou para bagunça mais me surpreende pela decisão do ir para bagunça do que por essa maneira de enxergar do tipo assim, não, se eu quiser pisar o pé no acelerador e chegar lá, eu chego. Uhum. Né? Então essa parte assim dessa confiança e desse ponto de chegar lá me parece muito simples, né? Te Sim, conhecendo perfeito. hoje, Eu sempre falo que eu nunca vou, dentro de um laboratório, dentro de sala de aula e tudo mais, eu nunca vou ser o melhor aluno da turma, nunca vou ser o mais. Aquele que vai aprender as coisas mais fácil. Eu falo isso com o Leôncio lá no laboratório direto. Mas assim, cara, eu vou ser aquele que vai trabalhar demais, muito mesmo. Então, assim, se o Iago precisar de mim amanhã, meia-noite, cara, ele pode contar comigo, porque eu sou assim, eu gosto de trabalhar, eu gosto de ajudar as pessoas, e até na própria graduação em Florestal, eu nunca fui o melhor aluno da sala, eu estudava muito para passar ali e chegar no final ficar mais tranquilo, mas assim, o melhor nunca fui, mas eu trabalhava demais, vivenciei todos os tipos de bolsa da universidade por causa disso, trabalhava muito mesmo. e aí eu acho que é o segundo ponto que eu queria, porque assim, quando você me conta, você me surpreende por esse ponto que você falou, né? Vou para bagunça, largo o estudo, o que hoje, te olhando no final desse período que a gente está falando do mestrado, assim, é surpreendente nesse caso. Mas tem um outro ponto que é importante. Você tem uma segunda virada aí nessa história, pelo que eu estou entendendo. Porque você chega na Uhum. universidade, a chave tem que mudar de novo, né? Foi Ela mudou rápido? Mudou, porque o que acontece? Quando eu não tinha muito acesso e curiosidade de entender como que era o processo assim, de universidade, de faculdade. Eu achava que era tudo muito difícil. E aí eu entrei. Eu lembro que quando eu escolhi Florestal, eu entrei na página, estava lá, Educação Física, 3 anos e meio. Eu falei assim: 3 anos e meio passa rápido, gente. Só que aí quando eu cheguei na universidade, eu conheci pré-requisito. E aí eu comecei a conversar com a galera. Tinha uma galera que já estava lá há um certo tempo. Eu falei assim, opa, aqui não vai ser igual lá no ensino médio, não. Não vou passar devendo, não. Aqui eu tenho que passar mesmo. Portanto que, assim, a minha graduação, eu fui uma pessoa... o meu apelido em Florestal, teve uma época que eu era bebê. Porque eu não saía de casa. Eu só estudava e estudava. Então, assim, se eu tinha uma prova na sexta, eu já estava estudando para ela na sexta-feira da semana anterior. E, cara, eu só estudava. E até porque eu perdi meu pai, né, no primeiro ano de graduação. Então, eu usava os estudos como uma forma de me distrair. E a minha mãe ficou muito mal depois que o meu pai faleceu também. Então, assim, eu usava aquilo ali para um conforto para mim. Então, na universidade em si, aquele Luciano do ensino médio, ele mudou completamente. Ele se tornou uma outra pessoa extremamente esforçada, estudiosa. Eu fui aproveitar da graduação, assim, aproveitar de sair mais, de beber com os amigos e tudo mais. Eu já estava ali no meu último ano de graduação, só por conta de TCC. Então, assim, a graduação já foi uma pessoa completamente diferente. E nesse cenário, eu acho muito importante isso. Quando você passa por esse processo de transformação, se tem a noção na graduação, ou se tem a expectativa na graduação, que haja uma relação de causa e efeito entre esforço e recompensa. Assim, quando você começa a fazer a graduação, te passam essa noção de que quanto mais você seja um cara esforçado, melhor serão os resultados, mais portas se abrirão, você será bem recebido por todo mundo de tapetes vermelhos e champanhe. E, na verdade, por vezes, a relação não é exatamente tão linear assim. No teu caso, essa relação foi linear, você contou com um certo retorno daquilo que você estava ofertando, né, de esforço, ou foi algo assim que você precisou reforçar essa resiliência para continuar se esforçando? Nada linear. Nada.
quando eu me formei em florestal, eu tinha na minha cabeça tudo muito claro do que eu queria. Eu sempre quis pesquisar, fazer mestrado, fazer doutorado. Logo no meu primeiro ano de graduação, eu já queria isso. Então eu lutava a todo momento para isso. Foi aí que eu comecei a ler edital de mestrado, saber, se eu pegar uma iniciação científica, eu vou ter uma pontuação a mais. Se eu pegar um PET, por exemplo, igual eu fui bolsista, eu também vou ter uma pontuação. Se eu apresentar um trabalho no Congresso X, eu vou ter uma pontuação. Então, assim, ao longo da minha graduação, eu fui buscando melhorar meu Lattes, vamos dizer assim. E aí, quando eu me formei, eu falei assim, eu não tinha muito claro ainda o que eu ia pesquisar, como que era o processo de entrada no mestrado. E aí eu tinha algumas opções, que era, por exemplo, o FMG, minha mãe já estava morando em Belo Horizonte, ou vir para Viçosa. E Viçosa eu tinha a opção, porque lá eu só fiz a licenciatura. Viçosa eu tinha a opção de fazer o bacharelado e estudando para o mestrado, e vendo o que eu queria fazer, porque eu não tinha nada claro na minha cabeça ainda. As coisas iam amadurecendo. E eu lembro até hoje que, assim, eu saí de Florestal, lá eu era um bom aluno. Eu não era o melhor aluno da turma, mas eu era um bom aluno, que tinha um currículo muito bom em termos de iniciação científica e de N outras coisas que eu fiz. Já tinha artigo publicado já, cara, na graduação. Então, assim, eu cheguei aqui e falei assim, aqui eu vou me dar bem demais, porque as portas vão se abrir mais facilmente, é maior, se lá que tinha menos estrutura eu conseguia fazer isso aqui, vai ser completamente diferente. Então, eu vim de lá com indicação de professor, o Guilherme, que é um dos pais aí acadêmicos que eu tenho, vim com a indicação e tudo mais, só que, cara, quando eu cheguei em Viçosa, eu já cheguei assim, pá, eu quero isso, e ia em todos os grupos de estudo e queria trabalhar de todo jeito e tal, e muitas portas foram fechadas. Portanto, que eu falo que um dos piores momentos da minha vida foi essa mudança minha para Viçosa, porque Florestal me fez mal no começo, porque, igual eu falo, eu era muito apegado aos meus amigos, então, e eu sou uma pessoa de poucas amizades, sou uma pessoa mais cara fechada, eu demoro a criar um certo vínculo com a pessoa. Isso é o Luciano Bernardes, ele é assim a vida inteira. Às vezes as pessoas até brincavam com minha mãe, falavam assim, não, nem parece que seu filho só anda de cara fechada. Só que aí, quando eu perdi meu pai, a cidade, os meus amigos, eles me abraçaram. Então eu fui criando laços ali. Tanto que minha casa ficava cheia de segunda a segunda. Tinha um que ia lá em casa para beber cerveja, o outro ia para tomar café comigo, a vizinhança toda eu conhecia. E aí vim para Viçosa. Pá, cheguei em Viçosa, poucos amigos, conhecia muito pouca gente, e eu sentia muita falta de florestal, muita falta mesmo. E quando eu cheguei, a gente já vem com muitas disciplinas feitas, então você não tem uma turma fixa. Porque quando você tem uma turma fixa, você vê aquelas pessoas todos os dias e aos poucos você vai se enturmando. Mas não, eu fazia aula com o terceiro, com o povo estava no terceiro período, o povo estava no quinto, turma de 2012, 13, 14, e cada hora eu estava com uma turma e tal, e eu ia nos grupos de estudo, não dava nada certo, uma porta fechava aqui, outra porta fechava ali, eu falava assim, nossa, e agora? O que vai acontecer aí? Porque o negócio tá feio, não sei o que eu posso fazer, eu sou um bom aluno, sou dedicado, eu quero trabalhar. Então foi assim, cara. Na verdade, não teve nada linear, né? Primeiro subiu e depois foi descendo, 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 até chegar ao ponto de eu quase desistir. Eu lembro que em 2018 eu cheguei a entrar com um processo na UFV, pedindo mobilidade acadêmica para a UFMG. Eu estava muito mal aqui, falei que eu estava frequentando psicólogo na época, tava muito, muito, muito mal mesmo. A UFV aprovou, e só que aí a UFMG não tinha vaga lá, né? Aí acabou que eu fiquei em Viçosa mesmo, mas assim, eu estava decidido que eu não queria ficar
É aqui mais. Eu cheguei a e lá eu ia ter que estudar muito mais do que aqui, porque aqui deu, acho que deu 2 anos, 1 ano e meio. Negócio de pandemia aí, a gente fica até meio. A gente perde a noção do tempo. Mas lá eu ia ter que ficar uns 3, 4 anos estudando lá, porque a grade não batia muita coisa. Uhum. Então eu cheguei a entrar com o processo de mobilidade acadêmica mesmo. Eu queria ir embora de Viçosa. Lembro até hoje, meu primeiro mês em Viçosa, eu fui ao Florestal 3 vezes. Minha mãe falou assim: Nossa Senhora do Céu, desse jeito, eu não aguento tratar você, não. Porque o ônibus é caro, né? Uhum. Caro daqui para Belo Horizonte. Naquela época, eu acho que estava uns R$ 60, mais Belo Horizonte Florestal, mais uns 30. Então eu gastava uns por R$ 100, juntando com lanche, alguma coisa assim. Pensa aí, 3 vezes, 3 finais de semana que eu fui, foi bastante dinheiro. E eu comecei, quando eu voltava lá, eu pensava que sim, eu já não conhecia tantas pessoas igual na minha época de graduação, porque a minha turma ela foi uma boa turma, formou muita gente, diferente de outras. E o povo foi formando, então não era mais a mesma coisa de antes. Eu não gostava da cidade em si, eu gostava das amizades que eu tinha lá. Então, assim, igual eu falo, nada linear, na verdade, subiu, desceu e agora, graças a Deus, está subindo de novo, porque as coisas mudaram, as portas foram se abrindo ao longo aí do tempo. Eu faço a pergunta e é bom a gente ter algumas noções. A gente está, obviamente, tendo uma conversa entre nós dois, mas é uma conversa completamente distinta das que a gente já teve. Porque é uma conversa entre nós dois com mais gente se ouvindo, né? Uhum. Então, obviamente, muda a relação. E tem alguns pontos que eu sempre vou puxando que eu imagino que tem uma importância para quem esteja ouvindo. Mais do que entre a gente, nem de relembrar e levantar os pontos, é justamente isso, é de você falar para um público ou falar para uma galera que esteja nos ouvindo, que a gente quebrar alguns certos mitos que tem na graduação, que geram uma expectativa fodida e gera uma quebra de expectativa e uma certa crise de ansiedade. No meu caso, eu tive crise de depressão, que é uma série de coisas que vão acontecendo justamente porque a gente chega com a expectativa de caramba, meu esforço basta, e aí, pô, se o meu esforço basta, eu vou me esforçar pra caramba, as coisas vão vir naturalmente. Assim, não é uma questão de estou querendo vantagem, não, eu estou trabalhando de forma pesada para que aquilo seja devolvido, né? Uma relação direta de troca. E quando as coisas não vêm, ou vêm numa intensidade menor, ou vêm em tempos diferentes, a gente fica frustrado de fato, né? Não tem como não ficar. Então, assim, para uma galera nova que esteja nos ouvindo, não há caminho certo. Assim, honestamente falando, não há caminho certo. Então, assim, você vai ter o caminho do cara que vai encher a cara e no último ano ele dá um estalo e volta, e esse cara vai ser foda pra caramba na área. Você vai ter o cara que estudou. Quando chega na porta ali, bate uma crise de desespero e não sabe mais o que ele quer, ele não sabe para onde que ele vai, se era educação física ou qualquer curso que ele esteja fazendo, porque as graduações elas acabam tendo um comportamento parecido, né? Os alunos de graduação acabam tendo um comportamento parecido, não é só de educação física, isso bate em todos. Então, assim, esse caminho que a gente às vezes vende o peixe, do tipo, se dedique muito, vai em todas as aulas, pise o pé em todos os laboratórios e vai indo, por vezes não funciona. Assim, depende de uma cacetada de outras variáveis que não é só o ir, ou sentar a bunda na cadeira e ter número de horas registradas, ou o esforço que você vai ter. Depende de uma conjuntura de coisas tão grande que, usando termos em francês, cagar regra não dá. E é bom ter histórias como a tua que sejam não lineares, né? Obviamente não é bom de ter vivido essa não linearidade, não é esse o ponto. Mas é bom levantar histórias para reflexões posteriores, justamente porque tem uma galera que deve estar passando por isso de fato, né? Sim, é muito importante. E amigo, nesse ponto, quando você está agora em Viçosa, a gente se conheceu nesse ponto, justamente foi segundo semestre 18? Foi Foi isso. segundo semestre 18. 18, não, acho que foi 19, Iago.
Acho que foi primeiro, Eu 19? vi religiosa em 18, acho que foi 19. É. Foi quando você passou no doutorado, né? Eu passei no segundo 18. Ah, não, então foi do segundo Entrei 18. no segundo 18. Perfeito. E aí, cara, assim, eu lembro da gente conversando e trocando ideia nos grupos de estudos de futebol, que você tinha muito interesse no futebol, né? Era uma questão que a gente conversava diretamente por conta do grupo de estudos, foi o primeiro tema que a gente conversou diretamente, mas você tinha múltiplas experiências. Eu Então, fiz assim, tudo. você fez tudo. O que fazer tudo te ensinou pro bem e pro mal? Bom, eu fiz literalmente tudo. Em Florestal, eu trabalhei, eu trabalhei com futebol, depois eu trabalhei no PET, que era ensino, pesquisa e extensão, então tinha de tudo, desde PET feira, que era quando você ia na feira para passar alguma informação para alguém, desde um artigo, tinha que fazer de tudo. Depois eu trabalhei num projeto de extensão, igual tem aqui agora, aquela academia ao ar livre ali próximo do 10. Eu era bolsista, eu era quem tomava conta daquela academia, tinha horários específicos que eu ia lá, era o profissional que tomava conta lá. E, por último, eu fui trabalhar com BMX. Então, eu vivenciei tudo. O Iago, eu acho que assim, tomando a sua pergunta, os pontos positivos e negativos. Os positivos é de que quando você chega numa certa fase, igual eu estou hoje, você sabe que talvez você tenha feito a escolha certa. Você precisou passar por tudo aquilo para você dar valor ao que você tem hoje. Hoje eu sou uma pessoa extremamente realizada. Pessoa que eu falo que meu sonho era ser notado, então hoje eu sou notado, então estou satisfeito com isso, né? Agora, os pontos negativos é que, assim, na época, quando você está passando por um período ali difícil, fazendo alguma coisa que você não gosta e tudo mais, que não é legal, né? Você não dorme direito, você fica pensando naquilo. Eu sou um cara extremamente ansioso, cara. Eu posso estar com minhas coisas tudo pronto, igual, por exemplo, a defesa do mestrado, cara, mas cara, deu umas 2 semanas que eu não sei o que é dormir direito, cara. Você sonha com aquilo o dia inteiro. Não tem como. Eu tô aqui conversando com você, e minha perninha tá aqui, ó. Eu sou assim, na minha defesa, a minha orientadora que estava na banca falou assim: Luciano, você é ligado no 220, literalmente, porque eu vou fazer a apresentação, eu ando de um lado para o outro, e quando eu sento na cadeira para arguição, minha perninha está lá. Então, eu lembro que na graduação ninguém sentava na minha frente, porque era ruim, porque minha perna ficava ali o tempo inteiro na cadeira da frente. Então, geralmente aquilo ficava. A cadeira da frente sempre ficava vago, porque as pessoas não gostavam. Mas, assim, eu acho que vivenciar de tudo não é ruim, porque, assim, você tem, por exemplo, a possibilidade de escolher, de falar assim, olha, eu fiz isso lá em 2015, eu gostaria de voltar a fazer isso, porque naquela fase aquilo me fazia bem. As outras coisas que eu vivenciei não me faziam tão bem quanto naquela fase. Então, assim, basicamente é isso. Eu acho, cara, hoje em dia eu converso com as pessoas, às vezes um aluno de iniciação científica ou algum aluno que está na graduação, fala, cara, aproveita da faculdade, vivencia tudo aquilo que você quer vivenciar, depois você toma uma decisão do que você quer fazer, mas vivencia de tudo, pessoas, principalmente, acho que você tem que conhecer muito com quem você vai trabalhar, onde você está entrando, porque hoje em dia as coisas são muito difíceis, cara. Se conhecer alguém e dar certo com aquela pessoa não é fácil, né? Da mesma forma que a pessoa tem o jeito dela, você também tem o seu. Eu sou um cara que falo que eu sou o meu maior crítico. Eu sou um cara chato, eu sou um cara que vai ter dia que eu vou chegar e vou brincar com o Iago, vai ter dia que eu vou chegar e falar assim: bom dia, boa tarde, eu não quero conversar com você, eu quero ficar aqui, ó, parado. Mas vai ter dia que eu vou chegar e vou chegar gritando, ô Iago, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, igual no laboratório. Mas tem dia que eu vou chegar e vou falar assim: bom dia, boa tarde, boa noite e tchau. Não vou, eu tô quieto na minha. Então, eu acho que assim, vivenciar várias coisas é bom.
Eu acho que esse é outro ponto que eu acho muito importante, porque tem uma capacidade tua que sempre me chamou a atenção. Porque depois a gente vai ficando velho, né? No meu caso, né? Vou ficando mais idoso. E eu já sou um idoso, já agora com 30 anos de idade, eu sou basicamente um idoso de cabelos brancos, se tiver cabelo, né? Então é sempre bom ressaltar isso. E a gente vai mudando de fase. Então, por exemplo, até o período que eu fiquei na Unicamp, eu sempre fui muito na linha do que você era de aluno. O cara que chegava primeiro no laboratório, saía por último e se esforçava pra caramba. Quando eu vim para cá, eu passei a ser mais olheiro do que realizador. Sem entrar muito nos méritos, mas eu passei a ser mais olheiro do que realizador. Sim. Então, assim, eu passei a ser mais um caça-talento de graduação do que necessariamente o cara que ia ter que virar à noite fazendo as coisas. Mudou um pouco a perspectiva. E uma das coisas que eu falei, puta, esse cara é foda pra caramba. No teu caso, era a tua capacidade de lidar com situação difícil. Eu não sei se por você ter passado por muitas coisas diferentes, você já estava acostumado com a novidade, mas quando eu conversava contigo e conversava com outros à época, cada um, obviamente, no seu estágio, cada um vai amadurecer em seu tempo, né, para coisas diferentes, mas você tinha essa capacidade de não se sentir acuado com o desafio. Sim. Então, assim, me parecia mais natural para você eu chegar e falar, cara, vamos fazer isso daqui, eu não faço ideia se vai dar certo. Você fala, tá bom. Isso aí. Não tinha um, caramba, mas e se a gente fizer errado, e se apresentar errado, não, 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 tá Só bom, bom. vamos lá, depois a gente vê o que faz. E eu sempre admirei muito essa característica, porque, assim, eu acho muito foda, assim, usando a expressão em grego correta, eu acho muito foda, porque isso torna um diferencial muito grande que muita gente não tem. E eu falo até por mim, em muitos momentos de vida, se não era futebol, eu não conseguia dar o passo adiante. Eu travava. Então, assim, para tudo na vida, eu tive que fazer o link com o futebol para que eu pudesse dar o passo na sequência. Quando aparece alguém que bem mais novo que eu e que, cara, tal desafio, faço. E outro, faço. E outro grupo de estudar, também estou participando. E outro, também estou. Você fala, caralho, bicho, era disposição, hein? Disposição. Você sentia isso em você? Do tipo, tá, ok, veio o desafio. Cara, igual você falou, eu fiquei, pós-morte do meu pai, eu fiquei uma pessoa muito forte, sabe? Porque só eu sei o que eu vivi, né? Foi difícil, muito difícil. E câncer, meu pai teve câncer, né? Então ainda mais difícil ainda, porque o tratamento era chato, era complicado. E na época as condições financeiras também não eram muito boas, então eu passei por muita coisa em Florestal que só eu sei. Então aquilo ali me fez criar uma casca. Então, tipo assim, eu não sou aquela pessoa que, por exemplo, se eu fizer uma coisa pro Iago, ele falar assim, isso aqui tá muito ruim. Você tem que refazer. Cara, para mim é super normal. Isso eu não sou uma pessoa que eu vou ficar chateado com o Iago, eu vou criar ranço do Iago. Por isso aquilo não vai me machucar, porque na minha cabeça eu já vivenciei uma coisa que me machucou muito, 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 muito. Então eu sei que eu também sempre fico pensando assim, sempre tem um pior do que a gente. Então, é, eu sou uma pessoa bem, bem tranquilo quanto a isso. E eu sempre fui, igual você falou, sempre fui movido a desafios, né? A trabalhar com várias pessoas, a fazer muita coisa. Eu sempre, o Leôncio às vezes ficava brincando comigo, falou assim, Luciano, você sabe um pouquinho de tudo e no final você não sabe nada de uma coisa específica. E eu sou assim, cara. Se você me ligar amanhã e falar assim, ô, Luciano, já um exemplo de artigo, vamos escrever um artigo aqui sobre pensar num tema aqui, pedagogia do futebol. Cara, vamos. Não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Só vamos. Então, isso é uma coisa bem minha. O Leôncio às vezes sempre falava comigo assim, Luciano, vamos testar isso, assim, vamos embora. Não esquenta a cabeça, não. Se der errado, deu. Se der certo, melhor ainda. Então, sempre foi uma característica minha, ser movido a desafios e gostar de desafios e principalmente gostar de ajudar as pessoas. Eu acho que eu prefiro
é ajudar as pessoas do que ser ajudado. Cara, eu gosto muito de fazer o bem pro próximo. Quando a pessoa me liga e fala, "Senhor, você pode vir aqui me ajudar?" Eu vou na hora, então. Sempre fui assim uma pessoa que gostou de desafios, porque estudar para mim foi um desafio já grande. Sair de casa foi um desafio. Eu sempre falei que eu conversava com um amigo meu, porque quando eu mudei para o Florestal, a gente não tinha as condições financeiras da minha família não eram tão boas. E para diminuir os gastos com viagem, essas coisas, eu fiz muita amizade com o caminhoneiro. E aí eu sempre ia de carona com o caminhoneiro. E aí eu sempre falava que são três coisas que faz você amadurecer na sua vida. A primeira, na minha cabeça, era trabalhar, porque você aprende que você tem que respeitar seu chefe, você tem que respeitar ele, você tem um horário para cumprir e tudo mais. Eu sempre trabalhei desde novo. O meu primeiro emprego foi com 12 anos, trabalhava num bar. E para você ter ideia, na época eu não bebia, não. Comecei a beber nem. No bar eu acho que nunca tomei um copo de cerveja, que eu odiava cerveja. E eu trabalhei, então a primeira é o trabalho. O segundo, sair de casa. Cara, sair de casa me fez amadurecer demais, mas demais mesmo. Fez eu dar valor a certas coisas que eu não dava valor, cara. Nossa, acho que a melhor coisa que eu fiz da minha vida foi sair de casa, cara, porque eu saí do meu mundinho e eu amadureci muito. Minha mãe também fala que a melhor coisa que eu fiz foi sair de casa, que eu mudei muito, sabe? E as perdas da vida, né? Que se você não amadurecer, cara, com essas três coisas, esquece, você não vai amadurecer nunca mais, porque são coisas que para mim foram essenciais para a pessoa que eu sou hoje, sabe? Tem assim, esse para mim é um ponto muito legal de fala, especificamente, porque às vezes a gente acaba esquecendo que tem processo, né? As coisas. Então, assim, a gente acaba fazendo uma cobrança excessiva de fases que não, assim, não são para ter, de fato, né? Então, assim, eu vejo muita gente, não sei se já está agora, você deve estar pegando isso, né? Principalmente ao longo do mestrado, pós-graduação, né? E depois agora, nos futuros que você vai fazer, futuros que você vai realizar de projeto, você começa a ter mais contato com gente que está começando, né? E aí você começa a falar, pô, caramba, mas eu também tive a mesma dificuldade, né? Tive a mesma sensação. E aí você começa a falar, caramba, o cara tá querendo definir a vida dele com 17. Você fala, caramba, você não vai definir. Assim, desculpa te dar esse spoiler da vida para os próximos 4 anos, mas é bem provável que você chegue ao final da graduação e não defina. É muito provável. Então, assim, acho que tem um grande ponto aí de cenário que é justamente isso, de você ter uma certa resiliência e você vai aprendendo resiliência com determinados pontos. Assim, há pontos que você não força, você só aprende, né? Há pontos que nem esse caso do teu pai, você não, assim, não é um ponto que você pode treinar previamente. Não é um estudo que você pode fazer uma iniciação para ir para o mestrado, para depois ir para um doutorado e foi avançando fase. É uma questão que você veio o baque na hora, né? Obviamente dentro do processo todo, cada um dentro do seu processo individualizado, mas veio o baque na hora, você tem que lidar com aquilo. Então, assim, são processos de amadurecimentos de jeitos diferentes, né? E tudo isso é muito importante de caso vivenciar, né? Saber sair daquilo. E nesse cenário, voltando à Viçosa, você está ali em Viçosa, perambulando em grupo de estudo, né? Inclusive o de futebol, né? Que foi ali que a gente se conheceu. E como é que surge para você a ideia, não só a ideia em si, mas a ideia do mestrado e a linha de pesquisa? Assim, como é que surge para você esse conjunto? Porque você estava falando que estava num momento difícil, estava pensando em sair, as coisas não estavam caminhando da maneira que você estava imaginando que fossem caminhar, e aí entre um ano e outro, entre uma temporada dessa série e outra, você vai para o mestrado em uma outra área que não era aquela que a gente conversava, por exemplo, lá no começo. Como que foi essa transição para você? Cara, foi muito engraçado, porque eu frequentava os grupos de estudo, eu sempre falava que assim, eu precisava
uma chance, ou de uma oportunidade. Se me desse a oportunidade, ia acabar. Eu ia entrar e não ia sair mais. E foi naquela época, né, que a gente se conheceu. Eu frequentava tanto o grupo de estudos lá do futebol, quanto o grupo de estudos do laboratório, né, o Bioex. E aí eu ia nos dois, e foi aí que eu conheci o Leôncio. Na verdade, a gente se conheceu em Florestal uma vez, que a gente teve um congresso, teve um simpósio lá, porque quando o Leôncio chegou em Florestal, quando ele saiu, eu estava chegando, então a gente não se conheceu lá. E aí eu mandei o meu trabalho de conclusão de curso para esse simpósio e ganhei como melhor trabalho. E aí eu fui lá fazer a apresentação presencial e conheci ele lá. E ele já estava no mestrado e tinha alguns outros conhecidos de Florestal também que já estavam no mestrado. E aí eu falei assim, então estou indo em todos os grupos de estudo e tal, e nada. Aí ele falou assim, ó, tem mais esse aqui que eu vou e tal. E eu preciso de alguém bom de serviço do meu lado. E aí, pá, fui lá uma semana. E lá na época, a gente precisa ir aos finais de semana, né, para controlar a temperatura dos animais e tudo mais. E aí, cara, na segunda semana, eles já falaram assim: você quer entrar na escala? Eu falei assim: eu quero entrar, né? Então eu quero entrar na escala. E aí eles me deram uma chave. Aí eu falei assim: opa, já tô importante, né? Porque eu já tenho a chave daqui. E, cara, e fui indo. Cara, o experimento do Leôncio, eu ajudei muito, era meu. Ele me dava total autonomia de tomar decisões junto com ele. E eu tinha total liberdade de dar opiniões e de sentar com ele e definir qual seria os melhores métodos, as melhores formas de se trabalhar. E aí foi. Eu lembro até hoje que eu consegui a bolsa de iniciação científica, só que aí eu estava fazendo estágio na época, porque eu fiz estágio lá no Minas Tênis Clube. Eu mandei os documentos para a bolsa, passou uns 3 dias, eu recebi um e-mail falando que a bolsa tinha sido cortada, que era a bolsa da FAPEMIG. E aí eu voltei para a Viçosa, conversei com o professor e tal, ele falou assim, olha, se você quiser procurar alguma outra coisa para você fazer, você pode, você tem total liberdade quanto a isso, você não vai ter mais a bolsa, não tem mais as responsabilidades. Eu falei assim, não, eu já tratei com o Leôncio que eu vou ajudar ele, independentemente de estar ganhando ou não, eu continuarei. O Leôncio até fala assim, na hora que você falou isso, eu olhei assim para você e falei assim, esse cara é bom. E foi aí, eu trabalhei 6 meses sem receber nada, e chegou no meio do ano, abriu o CNPq, que era mais certeiro naquela época. E aí eu peguei a iniciação científica e de lá acabou, cara. Eu ajudei praticamente todos que entraram. Eu ia para o laboratório às vezes dia de domingo, igual eu já te contei. Ia para lá, às vezes, para estudar mesmo. Eu já Total presenciei liberdade. isso, né? Nem só você me contou, já te vi, já. De ficar lá e, cara, eu sou uma pessoa que eu gosto daquele lugar, então lá para mim é minha segunda casa. Então aquilo ali virou para mim uma coisa. A semana que eu não vou lá, eu fico assim, esquisito. A semana que eu não vou lá é só quando eu não estou aqui, porque eu, por exemplo, defendi ontem. Eu falei, eu preciso tirar 2 semanas de descanso. Aí hoje, eu falei assim, eu vou almoçar na rua, não vou fazer almoço, não. Aí ninguém de lá me mandou mensagem também e tal. Eu falei assim, mas eu vou lá buscar a dissertação, que as versões da banca estavam lá. Aí tá bom, cheguei lá, tava tendo um experimento. Eu falei, professor, cheguei, vou ajudar. E aí saí de lá, 4 e pouca da tarde. Então, tipo assim, é isso aí, cara, eu sou isso. Eu não consigo ficar parado também. Isso, assim, era aquilo que a gente conversava à época do grupo de estudo, né? E eu falei para você à época e mantém, né? Acho que
de alguns conselhos, tem coisas que fazem mais sentido e outras que fazem menos, né? Obviamente. Mas eu lembro na época que a gente conversava e eu falava assim, cara, não é só uma questão de dedicação, é questão de local. E eu falei, acho que a gente comentou, porque eu até brinquei com o Leôncio, porque assim, tinham dois caras que eu sempre achei muito foda em termos de trabalho dentro daquele grupo. Né? Tô falando aí, restringindo só para quem esteja ouvindo a gente, e não vão ficar chateados comigo. Quando eu falo assim, é só o pessoal da graduação, tá? Né? Obviamente tinha colegas meus ali que também eram fodas, tá? Só para fazer esse adendo. Mas daquele grupo mais novo, você e o Vilela, para mim eram os caras que eu falei, putz, esses caras compram a briga até o final. Então, assim, esses são os caras que eu posso contar e vai ser uma questão só de trocar ideia. Eu não preciso instigar a trabalhar. Eu só preciso trocar uma ideia para ir qualificando o debate. Então, assim, vai ser eu te provocar, do tipo, pô, tal coisa a gente não está sabendo conversar. Pô, corre atrás disso, vamos trocar uma ideia depois? Era mais nesse sentido do que necessariamente eu ter que te falar, pô, você vai ter que trabalhar horas e eu ter que te convencer. Isso não ia ser necessário. Quando você se aproximou do Leôncio, né, e aproximou do grupo de estudos ali que ele estava presente, eu conversei com ele e falei, cara, melhor local para ele. Porque, assim, era um local que você tem espaço, era um local que você ia ser muito bem acolhido, e aí é uma leitura minha, tá, da época. Pessoas que nem o que a gente já fez, de ficar horas e horas e horas e horas e horas, precisa de um local que seja muito legal. Sim. Porque a gente acaba entrando numa rota muito filha da mãe com a gente mesmo. Antes de vir para Viçosa, né, naquelas conversas que a gente geralmente tem, né, a gente tem a entrevista de doutorado, né, e tem, obviamente, as primeiras conversas quando a gente chega, né. E algumas conversas que eu tive eram tipo assim, putz, aqui é mais difícil do que na Unicamp, né, assim, sem entrar no contexto. Tô tentando não entrar no contexto, tô dando uma puta volta no cérebro aqui para não entrar. Aqui é mais difícil que a Unicamp, aqui é mais difícil, aqui é mais difícil, aqui é mais difícil. E eu lembro de ter falado uma frase que pareceu ser frase de efeito, mas não era. Era do tipo assim, independente do que vocês vão me cobrar, ninguém vai me cobrar mais do que eu mesmo vou me cobrar. Perfeito. Então, assim, pra gente, se o ambiente não for muito legal, como a gente vive aquele negócio ao pé da letra até o final, fica um inferno. Assim, para muita gente que vai passar nesses locais, é só um ponto de passagem. Como a gente não consegue fazer essa separação do ponto de passagem para o ponto que a gente está ali, que a gente vai dedicando horas e horas e vira à noite, faz isso, faz aquilo, se o negócio não tiver um mínimo de saúde no entorno, você vai adoecendo junto com o processo. Sim. Então, E assim, foi, cara, o laboratório fala isso até hoje. Ele me fez muito bem, porque veio numa fase que, tipo assim, foi próximo ali a quando eu tentei ir para o UFMG, sabe? E eu cheguei, cara, e fui fazendo amizade com todo mundo, velho. Desde a nossa técnica de laboratório, que é minha amigona, que eu falo. O casamento dela foi um dos melhores que eu fui até hoje. Aproveitei muito, nossa senhora. Desde o aluno de iniciação científica. E assim, eu chegava, brincava com todo mundo. Eu ia para lá às vezes para bater papo, de conversar ali. Porque, assim, quando a gente está no mestrado, eu vivenciei isso, às vezes você está ali, vidrado ali, escrevendo, fazendo uma análise estatística e tal, e chega alguém que você conhece para trocar uma ideia, é a melhor coisa que tem, porque você está ali já umas 3 horas assim, aí chega alguém nada a ver para conversar de uma coisa nada a ver. Você para, relaxa, começa a conversar com essa pessoa. É claro que sua cabeça está lá no que você estava fazendo, mas às vezes aquela conversa com aquela pessoa vai te distraindo, e você vai lembrar assim, opa, tá faltando eu fazer isso aqui, depois de eu acabar a conversa aqui, eu vou fazer. Então, assim, lá sempre foi um ambiente extremamente confortável, veio numa fase muito boa, assim, da minha vida, porque eu não estava bem, e entrei lá, cara, mudou, a chavinha virou, e eu sempre falei, eu sempre
e quis reconhecimento. Eu via, às vezes, alguém conversando com o Leôncio, por exemplo, que é a pessoa que eu mais falo dela, e pedindo opinião. Olha, como é que eu devo conduzir o meu experimento? E eu falava assim, um dia vai ser eu. E aí aconteceu, cara. Hoje tudo tão natural, sabe? Hoje em dia é alguém que quer tomar alguma opinião, toma a opinião comigo ou com ele mesmo que já está lá também. Mas assim, eu sou reconhecido hoje, então eu sempre busquei isso. Eu falo que eu não quero, nunca quis ser o melhor, o bam bam bam, como vamos dizer assim, cara. Eu sempre quis ter o meu espaço ali. E hoje eu tenho, graças a Deus. Sou extremamente grato e estou, né, extremamente feliz onde eu estou. Amigo, a pergunta talvez seja bem filha da puta mesmo, né, porque eu acho que a expressão em francês barra grego fica mais legal assim, mesmo que o YouTube tente tirar essa parte do ar. Você falou que é um cara que mais se cobra, né? Uhum. E você está de novo no processo de transição, mais tranquilo, suponho eu, né, do que os outros, até pela própria maturidade, mas você está de novo no processo de transição. Né? Você está saindo agora do mestrado e vislumbrando a possibilidade do doutorado. O que te falta? Assim, o que hoje você olhando para esse cenário atual ou que você já pensou ao longo desse processo do mestrado, que você fala assim, pô, para agora, para esse futuro, eu preciso melhorar nesse ponto, nesses aspectos, enfim, de maneira geral. Cara, difícil, hein? Mas assim, Iago, eu falo que eu falei que no meu doutorado, caso eu seja selecionado e tudo mais, e eu acho que eu quero apertar um pouco a chavinha, sabe? Desligar um pouquinho, porque, cara, eu sou muito doido. Eu sou muito ligado no 220. Isso não faz bem. Ninguém, tipo assim, ninguém me. Hoje eu não tenho cobrança nenhuma de nada, mas eu mesmo, igual eu falei, eu mesmo me cobro. Então isso às vezes faz mal, sabe? Você querer fazer as coisas, às vezes, o mais rápido possível. Eu lembro que com um ano de mestrado, se eu falasse assim, eu quero defender, eu defenderia. Porque, cara, eu tava com tudo pronto muito rápido. Eu lembro que quando eu passei em 2020, né? E passei Natal e Ano Novo aqui, porque eu queria acabar mais rápido. Então, assim, eu acho que eu preciso de acalmar mais um pouco, sabe? Falar assim, não, vou ir mais devagar agora, porque lá na frente isso vai me fazer mal. Acho que hoje, eu acho que isso, mas se a gente tiver essa conversa daqui a um ano, talvez eu mude de opinião. Eu falo assim, opa, eu preciso de melhorar. Mas isso aqui talvez também eu precise aprender um pouco a lidar com as pessoas também de uma forma melhor, apesar de eu achar que eu sou uma pessoa que eu consigo me relacionar bem. Mas às vezes tem dia que eu não tô legal e eu acho que eu posso descontar no fulano, ciclano, apesar de não tratar ninguém mal, mas às vezes não dá muita bola ali na conversa, igual eu sou todos os dias. A pessoa, quando conversa comigo, que eu falo duas palavras, já falo assim, você hoje não tá bem. E às vezes você tem que melhorar isso, né? Você tem que, pelo menos, tentar demonstrar para a pessoa que às vezes aquilo é importante e tudo mais. Mas, assim, eu falo que o que eu quero mais mudar daqui para frente é desligar um pouco a chave, ficar mais calmo, fazer as coisas mais devagar, porque aí eu sei que lá na frente vai me fazer mal se eu ficar desde o começo no 220, porque no final você já está no 220 todos os dias. Então, se no começo você não for mais devagar, você vai chegar no final sem neurônio nenhum. Você vai chegar mais ou menos, como dizia meu pai, mais ou menos enrolado. Vai. Acredita, vai. Eu acho que tem um ponto aí, né? Acho que tem um ponto de, olhando a tua fala e te conhecendo, esses dois processos estão ligados, muito provavelmente. Assim, o do melhorar com as pessoas barra o lidar com a ansiedade, né, que está ali nesse processo de querer fazer as coisas muito rápido, eles estão ligados. Experiência de velho,
Eles estão ligados pelo seguinte motivo. Tem alguns momentos, pois é foda falar, mas tem alguns momentos que é o seguinte: você acaba tendo um problema muito grande. Que, assim, não você, mas de maneira geral, a gente que é mais ansioso, a gente acaba tendo um problema muito grande que é o seguinte: como a gente quer adiantar tudo, colocar tudo para frente, a gente acaba perdendo a noção desse momentinho do bom dia. Sim. A gente acaba perdendo a noção do momentinho do bom dia, porque não é que você chegou lá puto ou alguma coisa do tipo, é que você tá tão na pilha de fazer, tão na noia de fazer, que as coisas elas vão. Você vai virando muito mais protocolar. Sim. Pô, o que eu preciso fazer? Preciso entrar no laboratório, preciso sentar na cadeira, preciso. Você vai pegando essa sequência de ação, e aí quando tem um negócio do tipo assim, o cara te parou no meio para trocar uma ideia no momento que você está muito ansioso do precisa fazer, você acaba falando, puta, eu preciso arranjar um jeito rápido de me livrar dessa situação para voltar para o meu protocolo, que eu tinha traçado desde manhã, quando acordei mais cedo, que eu já estava ansioso. Então, acho que tem muito desse processo que ele vai em comum acordo, assim. E é bom você levantar isso, porque eu estava discutindo não, estava conversando, eu preciso trocar os termos de vez. Foram anos discutindo tudo. Aí agora, quando eu falo quando eu estou conversando, minha cabeça vem discutindo. É difícil voltar aos termos. Eu estava conversando esses dias com o Alcides sobre uma questão de tecnologia, avanço tecnológico. Não é uma conversa que a gente estava tendo de um vídeo do YouTube que ele tinha visto e que eu também tinha visto. E aí me veio uma reflexão na cabeça, falei, pô, faz um certo sentido. A gente sempre ouviu, nas gerações anteriores, quem já pegou aula sabe disso, que às vezes tem alguns professores que vão começar a aula de graduação falando das dificuldades que eles tiveram e das facilidades que nós temos de acesso às coisas. Então, quem está na graduação já deve ter ouvido a seguinte expressão: eu ia para a biblioteca nos meus tempos de graduação, mestrado, e eu ia lá com um calhamaço, com livros a serem pegos, e eu passava este documento com os livros todos ali que eu escrevi, às vezes à mão, às vezes digitado na máquina de datilografia, entregava para a pessoa saía procurando os livros ou indicando onde eu conseguia pegar esses livros. E aí eu passava horas e horas lendo o livro na biblioteca, ou levava quilos e quilos de livro para casa para tentar xerocar no dia seguinte e ter acesso. E aí eu estava discutindo justamente o avanço da tecnologia, né? Esse era o ponto de reflexão. E o grande ponto que a gente discute às vezes, a gente foca muito, é que o avanço da tecnologia possibilitou a gente ter acesso à informação. Então, hoje em dia, né, obviamente o Luciano não faz, eu estou fazendo esse crime cibernético. Eu vou lá no International Performance Analysis, a página é fechada, eu seleciono o DOI, vou num site chamado SciHub, adiciono o link do DOI e ele me deixa o artigo completo na íntegra. Estou falando só uma suposição, sim, hipoteticamente, ninguém no mundo faz isso, mas é só uma suposição. Dito esse crime confessado nesta câmera, tem um ponto importante. O acesso, de fato, ficou mais rápido. Esse é um ponto legal. Então, assim, você não precisar ir para a biblioteca para pegar todas as referências do teu trabalho, te facilita pra caramba a vida. O grande problema é que é o seguinte: ler demora o mesmo tempo em 1980 e agora. Ler é ler. Perfeito. Você não teve um aplicativo que agilizou a leitura. Refletir sobre aquilo demora exatamente o mesmo tempo. Pegar o texto que você pegou lá do cara em inglês, traduzir, por mais que tenha as ferramentas de tradução, mas você pegar o texto, bater o olho e falar, caramba, tá, esse cara falou uma coisa que faz sentido. Por que esse cara tentou falar nessa frase que ficou ambígua? Refletir é o mesmo trabalho. Pensar é o mesmo trabalho. Ter ideia é o mesmo trabalho. Só que qual é o grande ponto na nossa geração? A gente começa, e a nossa geração já está mais próxima, mas as mais novas é pior ainda.
você acaba tendo uma pasta, você deve ter no seu computador, eu tenho no meu, uma pasta com uma série de artigos que a gente separou e que a gente nunca vai ler. A gente não vai chegar nem perto de ler aquele treco. Acertei que você tem a pasta? Show. Nesses Não artigos... só artigo, né? Livro. Tudo. Curso. Nossa, o que tem de livro de futebol de página de Facebook que você arranja, que esse livro completo, aí vem o plano de treino do Guardiola, Mourinho, não sei das coisas, o cara manda, pô, agora você vai aprender a dar treino, você nunca rela a mão naquele material. E tem um detalhe que é muito importante, a nossa geração fica ansiosa justamente por conta disso. Porque se cobra uma produtividade na mesma velocidade da tecnologia, desse avanço tecnológico, só que a nossa geração não teve um avanço nas outras partes, porque não vai ter, de fato. Reflexão demora, leitura demora, pensar demora, ter ideia demora. E o pior de tudo, você imagina o seguinte, você está você vai, sei lá, deixa eu pegar uma universidade que ninguém foi, para não dar ruim na cabeça na hora de fazer o... Você está na Itália, ok? Você foi fazer um intercâmbio, você está em Milão. Linda cidade, maravilhosa. Você está saindo do laboratório em Milão em 1980. E num determinado momento, o teu orientador, depois que você já saiu do laboratório, não tem celular, Malemar vai ter o telefone fixo ali à disposição. Teu orientador, por acaso, está precisando de você. Em 1980, ele não entrava em contato com você. Hoje, se o teu orientador estiver precisando de você agora, ele te manda mensagem, aparece a mensagem, aparece se ela é lida ou não lida, aparece se ela chegou no seu celular ou não chegou no seu celular, aparece uma série de outras coisas. Então, assim, o grau de cobrança aumentou, a produtividade não aumenta na mesma velocidade da tecnologia, especificamente, e hoje se coloca numa situação para o estudante pesquisador, que é do tipo assim, pô, se na minha época eu produzi um trabalho dentro da minha dissertação, você precisa produzir 5. E agora, como é que você faz? E esse ponto que você levantou é um ponto que a nossa geração precisa levantar de fato. Pô, não é a questão do 5, do número, é a questão da qualidade. A qualidade, ela vem com a reflexão. Ela pode vir em 1 ou ela pode vir, de fato, em 5. Mas tem que ser mais espontâneo esse processo. Menos organizado no sentido metódico e mais espontâneo. E aí tirar o pé faz sentido. Então, tirar o pé não só, assim, obviamente por você, enquanto pessoa, óbvio, mas é um tirar o pé também pela qualidade do processo, saca? Assim, acredita no alguém que não fez esse processo que eu estou falando. Estou falando do ponto de vista de alguém que não fez. Fazer faz sentido. Assim, no final do processo, caminhando já para o final, né, do meu período na UFV, por exemplo, tirar o pé faz sentido. Faz você fazer aquilo com mais detalhamento no que precisa. E aí, cara, esse processo de ansiedade, o processo, por exemplo, no meu caso, tem ansiedade e depressão, então aquela montanha russa, filha da mãe. Eu saio de um ponto, vou para o outro, saio do outro, vou para um e fico rodando. Nesse processo, cara, é muito importante não só o tirar o pé, mas manter, caso venha a bolsa, né, obviamente que todo mundo torce, mas manter rotina com psicólogo ou psicóloga. Assim, todo mundo acha que é só no momento de crise, mas não é nesse ponto, é tratamento contínuo. Puta, é chato? Faz parte da vida. Faça, tá? Quem esteja nos ouvindo agora, faça, tá? Se tiver condição, faça. Se não tiver, procure. Às vezes tem alguns planos gratuitos, tem outros eventos, tem outras ações que possam te ajudar. E principalmente esse ponto de saber quando você está se sentindo bem. É um ponto que às vezes a gente acaba deixando de lado para o projeto andar, mas esse se sentir bem faz sentido. Assim, e eu espero muito, cara, do fundo do coração. Você sabe o carinho que eu tenho por você. Espero muito que você consiga esse ponto de evolução e a pergunta que eu vou te fazer daqui a um ano de qual é o ponto de evolução, ela não interessa. Eu espero muito que você consiga esse especificamente. E amigo, caminhando para esta reta final, eu queria te ouvir
Você falou agora da questão do teu próximo passo, que é a questão do doutorado, né? Da inserção do doutorado. E você conquistou aquilo que você pretendia. Você queria uma atenção, né? Você queria estar ali. Você está no local onde você tem, e se mantendo nos próximos 4 anos, você tem aquilo garantido durante 4 anos, ou tem a tendência de ter aquilo garantido durante os 4 anos. Tendo conquistado aquilo que se queria, o que mais você quer daqui para frente? Cara, hoje, assim, eu quero ser reconhecido pelo que eu fiz. Então, o meu sonho hoje, basicamente, é passar em um concurso público. Claro, acho que muitos de nós temos esse sonho, né? E poder transmitir um pouco do meu conhecimento para os meus alunos. E eu acho que, assim, mais do que ser professor, eu acho que eu quero contar minha história para os meus alunos, porque eu considero que foi uma pessoa que eu venci muitas barreiras para estar aqui hoje e eu passei por muita coisa, então eu acho que eu consigo hoje transmitir um pouco de, eu vou falar até um pouco de paz e ser espelho para outras pessoas, porque eu sofri por muitas coisas muito novo. Eu lembro que quando eu perdi meu pai, eu falava assim, mas por quê? Tava com 19 ou 20, eu nem lembro mais. Mas enfim, eu ficava falando, por que tão novo, né? E, cara, eu venci, eu superei. Hoje eu tenho a saudade dele, é claro, eu ainda choro uma vez no mês, lembrando dele, porque a gente tinha uma relação muito boa. Mas se eu conseguir outras pessoas que estão passando por outras dificuldades podem querer pensar assim, ó, se o Luciano conseguiu chegar onde ele chegou, com todos os problemas que ele teve, eu também vou conseguir. Então, assim, eu acho que hoje eu penso muito mais na parte de conselho, de transmitir uma mensagem para aluno e tal, do que em questão de conhecimento. Acho que conhecimento é uma coisa que, ao longo dos anos, quando você vai trabalhando com a mesma coisa, aquilo se torna uma coisa mais fácil, né? Porque você vai vendo aquilo todos os dias, durante meses, anos, e tudo mais, então aquilo vai ficando mais fácil. Conhecimento é uma coisa que, que você obtém, mas conselhos assim para a vida é difícil, cara. Hoje em dia você encontrar alguém que esteja disposto a te escutar, a te dar um conselho, a transmitir para você uma palavra, às vezes, ali que você está precisando, falar assim, ô Luciano, eu vi que você não está bem hoje, vamos sair para distrair e tudo mais. Então, eu acho que eu quero muito mais formar pessoas do que formar profissionais. Eu acho que hoje em dia a gente tem que ter uma certa atenção com isso, porque é difícil a gente encontrar pessoas boas hoje em dia, então eu acho que é isso. Eu quero formar pessoas, muito mais do que formar máquinas para trabalhar ou uma pessoa muito boa de serviço. Eu quero ensinar a pessoa a viver a vida, a aproveitar, a vencer os desafios que a mesma pode causar aí ao longo dos anos, porque a vida não é fácil, né? Como dizia meu pai. Então, basicamente, eu quero isso, transmitir um pouquinho do meu conhecimento, mas assim, em termos de profissão, passar em um concurso público, eu quero trabalhar com o que eu gosto de fazer, então estou satisfeito. Se eu arrumar um emprego e tudo mais, quero trabalhar. Amigo, numa ideia que para nossa área é inovadora, e acredite em mim, ela o é, de formar pessoas e não profissionais de trabalho, né? Pessoas para
para ocupar a demanda de mercado. Você acha que a tua área está preparada para você? Não. Por quê? Não, porque isso não vai para o Lattes, né? Não é contabilizado, né? Na nossa área, o negócio é escrever artigo, cara. Se você conseguiu o fulano de tal lá que vai escrever 5 artigos e o outro que só vai te escutar, o de 5 é mais vantajoso, né? Esse é um ponto importante, porque assim, aqui no NS Podcast a gente já passou alguns caras, né, aqui. E já teve, assim, de amigos meus que não estão no meio acadêmico, de amigos meus que estão em fases diferentes do meio acadêmico. Então, por exemplo, quando essa entrevista for para o ar, pela ordem de produção, já entrou um menino de graduação, já entrou você, que é um amigo meu, que está ali nessa fase do mestrado barra doutorado, né, entre uma transição de uma parte e outra. O próprio Leôncio já teve aqui na fase de doutorado e já teve entrevistas, por exemplo, com o João Batista Freire. Então, assim, alguém que já está, que já é consolidado na carreira dentro de uma área de atuação. Então, assim, já teve diferentes fases. E eu não lembro, assim, até hoje, também para 20 e poucas conversas já, pelo menos, ou mais até, agora não vou saber exatamente o número, só para quem esteja aqui, pô, mas tem um número embaixo no vídeo. Mas eu não estou editando ainda o vídeo, então não faço a menor ideia que número que está. Suponho que deu entre 20 e 30, certeza. Vamos fechar nesse delta entre 20 e 30. E eu não lembro de ninguém que não tenha falado isso. Assim, a nossa área se preocupa demais com a publicação. Uhum. Nós, né? Eu lembro que quando eu vim para Viçosa e eu comecei a ter acesso a edital de mestrado, doutorado e tudo mais, eu ficava vendo lá pontuação de publicação. Então eu falava assim, opa, tem que escrever. E aí eu começava a procurar, igual eu lembro que a gente sentou e conversou sobre alguns trabalhos e eu sempre fui fazendo aquilo que dava para fazer. Então, assim, porque eu sabia que eu vivenciava meu ciclo de amizades na graduação aqui em Viçosa era a galera da pós. Então, eu entrei muito preparado, porque eu sabia do processo como era. Sabia que, por exemplo, que fulano de tal tinha ficado 3 meses sem bolsa, 4 meses sem a bolsa. Você mesmo foi um que ficou um tempo sem a bolsa. Então eu pensava que assim, eu tenho que passar entre os 3 primeiros. De preferência, eu tenho que passar em primeiro. Então eu tenho que produzir, porque se eu não passar em primeiro, eu vou ficar sem bolsa. Eu não consigo me manter sem a bolsa. Então, isso veio lá da graduação. Então, quando eu entrei no mestrado, eu já entrei assim, já tinha publicado muito, então eu entrei e no doutorado da mesma forma, porque você tem que ter um artigo numa classificação X para você fazer. E você tem que publicar também para você ganhar a bolsa, que hoje em dia está difícil, não tem bolsa sobrando mais. Então, cara, é um negócio complicado, porque por mais que a gente às vezes critique essa forma, mas a gente acaba caindo no processo, porque senão você vai ficar sem nada, né? Vamos dizer assim. A gente não tem para onde correr, né? A gente tem que tocar o barco como ele é. Então, essas coisas são complicadas. Acho que é uma reflexão profunda, né, que a gente tem que fazer para mudar isso. É difícil, muito difícil. Assim, honestamente falando, a gente já teve essa conversa em bar, né? Então, facilita, já tem spoiler já da minha opinião. Para você, para o restante, eu acho que não. Acho muito difícil mudar. Assim, acho muito difícil não. Assim, acho muito difícil mudar, porque a gente vive um ponto de ilusão e a nossa geração talvez vá vivenciar isso um pouquinho mais para frente. Pelo menos assim, não é para agora.
Essa transição não é de agora, vai ser talvez um pouco mais para frente. Que a gente acaba criando uma certa sensação que quando a gente tomar a decisão, a gente muda. Então, assim, estamos agora, você está no mestrado, indo para o doutorado, eu estou saindo do doutorado, voltando para casa, basicamente. Cria-se uma sensação de quando eu estiver no cargo de professor, faço eu as regras diferentes do jogo que tem hoje, né? Então tem muitos colegas nossos, e eu também estou no meio do bolo, e tipo assim, pô, vamos fazer 20 mil coisas diferentes, a gente vai fazer, a gente vai criar e vamos fazer. E na verdade, é muito provável que ao chegar naquele determinado nível, você entenda o porquê que tem aquela regra. Sim, perfeito. Você entenda o porquê que tem aquela regra. E aí não é uma defesa à regra, mas pelo contrário, eu sou um dos caras mais críticos a ela. Né? Pelo menos da galera que a gente conversa, são os caras mais ferrenhamente críticos a ela de forma direta. Mas principalmente a gente vai acabar entendendo muito quando a gente estiver na função de professor, muito provavelmente, porque serão cobradas outras coisas. Sim. E a forma de gerenciamento vai girar em torno disso. Né? Mudar uma coisa que já acontece há muito tempo é difícil, né? Te conhecendo, eu sei que você já tentou mudar algumas coisas que eu vivenciei e não conseguiu, porque é difícil, cara. As pessoas, às vezes, elas não dão a importância que você dá a outras coisas como elas dão. As pessoas, às vezes, aquilo para elas não tem importância. Então, mudar uma coisa que na cabeça das pessoas dá certo, ou que vem dando certo ao longo dos anos, é difícil, porque eu te falei, eu te conheço aí que você já tentou mudar muita coisa aí, não deu certo, então você é complicado. Esse é um ponto difícil de ser mudado. E assim, acho que a tendência, na verdade, é piorar, né? Uhum. Sim. Porque hoje em dia é mais difícil publicar, você tem que pagar, você tem que ser cada vez mais inovador, buscar fazer coisas novas, análises novas. E você tenta explica uma coisa, você tem que explicar aquilo que você já explicou e vai explicando, e não tem um fim aquilo. Então, é complicado, cara, é complicado. Cara, eu me peguei, acho que hoje de manhã, tá fazendo essa reflexão. Um colega meu está montando um curso de estatística e ele falou: pô, Iago, eu estou querendo produzir um texto de podcast, não sei das quantas, agora você me auxilia no texto? Eu falei: auxilia. É um textinho assim, uma página e meia, avulso, sem citação, sem nada, delícia de fazer texto. E era uma questão de experimentos, análise estatística para experimentos. Uhum. E eu falei: putz, o que eu vou falar, né? Porque, assim, eu trabalho com parte observacional, né? Eu trabalho com parte experimental, especificamente, né? Então, aí me veio a reflexão do famoso P-valor, né? O famoso P-valor, a busca eterna pelo P-valor. E aí eu fui caçar essa semana alguns artigos, tipo assim, que tratavam sobre o assunto, que tinha algum ponto de crítica. E eu me peguei, tipo, caramba, a gente faz umas coisas na ciência que são importantes, mesmo não tendo P-valor. Porque ela é etapa. Ela te dá uma base para você dar um passo à frente. Você não deveria ser cobrado, assim, não cobrado do P-valor, porque senão vai ser estranho, mas você não deveria ser cobrado de um resultado perfeito no primeiro experimento, porque ele não faz sentido. Ele é um processo contínuo. Então, assim, você supunha lá atrás que X variáveis iam modificar o comportamento após o experimento, é muito mais provável ser uma questão de amostra, em alguns cenários, do que necessariamente o teu P-valor ter que dar isso com os 10 primeiros experimentos. Ele ser muito diferente em termos de característica. E eu falei: poxa, mas eu fiz a reflexão, coloquei no texto, e me fui para academia hoje. E na academia eu cheguei com a mesma cara de bunda de sempre, né, na academia, pensando, falei: pô, eu coloquei um texto para uma molecada falando sobre a questão do P-valor, sobre essa questão de como o experimento ele tem uma etapa de criação e desenvolvimento, tudo. Mas não é a regra do jogo.
Assim, eu tô avisando o que, em tese, está no papel e está na reflexão. Uhum. Mas depois eu mandei até para esse colega meu, eu falei, cara, olha o texto que eu fiz, vê se faz sentido para você, se não fizer, joga fora. Ele falou, por quê? Eu falei, eu tô falando uma coisa que eu acredito de fato, mas não faz sentido em termos de jogo. Assim, o que ele vai ser cobrado no dia que ele fizer é da porcaria do P-Valor. Então, assim, eu não sei se eu estou dando o melhor conselho. Uhum. Aqueles textos seus, aquelas palestras suas, né, que levam uma reflexão totalmente diferente, o cara que dá umas palestras diferentes. Maluco se chama isso. Esse é o Iago. Completamente maluco, isso que se chama. Não, e toda semana acadêmica eu chamava para dar uma palestra. Não, eu fiquei chateadíssimo. Eu não sei quem está coordenando na semana acadêmica, mas ninguém mais me chamou. Falei, cara, a minha última deve ter sido um desastre. Não deu audiência a última. Não, e o pior de tudo, a primeira que você me convidou, vá lá. Eu falei das coisas que eu já sabia. A segunda, este rapaz que divide tela comigo aí, ele me propôs um desafio na segunda. Porque na primeira foi suavinho, eu falei de ranking, de pesquisas científicas, que tá quadro que eu falo, aquelas coisas que eu falo. Na segunda, ele me propôs falar sobre um assunto que eu nunca tinha falado. Ele queria uma coisa diferente. Eu passei acho que umas 2, 3 semanas para achar o tema. Assim, não é nem que eu mandei um tema qualquer, falei, pô, agora eu preciso encaixar no tema, na conversa que eu preciso ter, né? E eu demorei assim umas 2 a 3 semanas. E no final do dia, as perguntas que esse cara ainda me fez durante a palestra ainda me geraram mais reflexões ainda, né? O que me deixou ainda com mais dificuldade de fazer. Então, assim, uma das maiores palestras de dificuldades foi a segunda que você me propôs. Você lembra do que foi? Eu não lembro mais. Cara, a primeira foi sobre ranking, que foi numa salinha. A segunda... Não, a segunda não foi de psicologia. A segunda não vou lembrar. Mas psicologia não era. A segunda era quase motivacional. A segunda tinha um quesito, um que motivacional, filho da mãe. Então, assim, esses são pontos que são interessantes, justamente porque eu acho que para a nossa geração, principalmente, a gente vai ter essa dificuldade muito grande entre uma parte e outra. Entre achar essa reflexão para ensinar a molecada que está vindo, né, para a formação do ser humano, como você falou, e principalmente para também não ensinar as pessoas errado, né? Tem a regra do jogo, o jogo precisa ser jogado no final do dia, querendo ou não. Estou tentando achar que o tema da palestra? A arte da palestra. Amigos, eu vou contar que eu apaguei grande parte do meu e-mail, então se não faço a menor ideia. Eu dei uma ainda chance bobear aqui nos HD perdido, mas vamos fazer o seguinte, a gente aproveita e faz 2 interações, né? Porque YouTube é YouTube. Se vocês tiverem curiosidade que chegaram até aqui nesse exato momento dessa resenha, vocês me perguntem embaixo nos comentários qual era o tema da palestra. Tá? Então, assim, vocês me colocam aqui embaixo nos comentários. Assim que o Luciano achar, ele me manda pelo WhatsApp, não precisa falar. E aí eu respondo o pessoal no comentário. Tem um tema aqui, um tema que nada a ver. Eu acho que é isso. Manda, vai. Qual que é o tema nada a ver? Pode bem falar? provável que seja. Pode. A importância da liderança e da comunicação, né, não? Isso mesmo. Profissional. Isso mesmo. Eu falei que era bem... Era de 4 a 5, eu acho que a palestra 7 foi a sua. A importância da liderança e da comunicação para o futuro profissional. Mas foi na época que você tinha dado uma palestra para um outro curso, não foi? Eu tinha dado uma palestra para engenharia. E aí que eu te fiz o convite, você falou que a palestra, o povo tinha gostado muito da palestra e tal. Era palestra sobre psicologia do esporte, mas assim, é que eu sou, assim, sou sacana, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Eu acho estranho só fotinha. Nossa senhora. Acabado, rapaz. Não, essa fotinha eu usei para tudo durante os 4 anos. Tudo durante os 4 anos. Foi a primeira fotinha com fotógrafo. Não, essa foto, quando você me mandou, eu falei assim, nossa, a foto do Thiago tinha uns 18 anos, porque a carcaça dele hoje em dia tá
Cara, puta, essa vai soar piada, mas eu juro que não é. Essa foto foi acho que, sei lá, umas 2 semanas antes de eu vir para Viçosa. Sério? Nossa Senhora! Viçosa me envelheceu um pouquinho. Me envelheceu um pouquinho. Mas nessa eu tinha dado uma palestra para engenharia sobre psicologia do esporte. Que ele sempre convidava alguém do NUPEF. Tinha gostado muito, né? O povo tinha Só que, tipo gostado assim, muito. o que o pessoal fazia? É um evento para engenharia que o pessoal vai para os jogos. Cara, o pessoal vai para os jogos. Assim, quem já teve a oportunidade de ou ir para os jogos ou participar de comissão de atlética, sabe que a parte teórica do negócio fica muito chato. Porque você não está querendo ouvir do mecanismo, do processo, motivação. E aí, cara, eu apelei, obviamente, como faço com. Né, levantei bola de 500 coisas que eram conceituais, mas ali tinha um motivo. Então, assim, eles entraram meio passando. E foi do caralho. Aí, quando você chegou com a proposta, eu lembro que você falou, pô, tem que ser algo diferente. Eu falei, pô, tem a que eu fiz agora para engenharia, né? Aí você falou, pô, não, tem que ser algo. Vamos pensar em alguma coisa diferente. Aí eu falei, caramba, que diabo eu vou falar desse negócio diferente? Porque eu só sei falar de futebol. É basicamente o que eu sei falar da vida toda. Não sendo futebol, fudeu. Aí veio essa questão da comunicação. E essa foi muito legal, cara. Essa foi. Eu lembro de ter saído. Essa foi dado um retorno legal. Essa saia foi maior, né? Um pouco. Foi no. A gente fez, eu acho que foi lá no. A gente fez na na BBT. biblioteca. Foi maior, deu mais gente e tal. Essa foi bacana, porque a primeira, ela foi lá no prédio da licenciatura, então foi quando voltou as semanas acadêmicas aqui, porque eu já organizava a semana acadêmica lá em Florestal. E aí, quando eu cheguei aqui, fui para a EFICAP, eu queria fazer semana acadêmica aqui também, porque eu conheci muita gente ao longo da graduação, né? Então, eu lembro que a primeira semana acadêmica, eu acho que uns 60% foi eu que convidei, eram pessoas que eu conhecia, pessoas que vieram de fora e tudo mais. Eu lembro que veio até o irmão do Guilherme, lá de Florestal, o Alexandre, na época ele estava na Globo, né? Ele era comentarista de natação, foi um achado grande e tal. E a segunda a gente já foi mais bem planejada e tudo mais. Eu lembro que sua palestra foi muito boa, porque você consegue vender o peixe, né, Iago? Você foi bom de enganar as pessoas. Você consegue convencer as pessoas de que aquilo que você está falando é o certo, né? Vamos dizer assim. Mas foi boa, aquela semana acadêmica foi muito boa. Eu sempre fui um bom enganador, né? Então isso auxilia demais o processo. Isso auxilia demais. Deixa eu só mexer aqui no meu roteador, que ele está dando com. Aí, internet. Até sua palestra de termorregulação foi boa. Cara, você lembra disso, rapaz? Você lembra? Lembro. Porra. Foi o fechamento da primeira, não foi? Foi. Foi, né? Você, o Emanuel e o Hamilton, né? Acho que era. Não lembro o grupo. Era uma palestra que eu, tipo assim, que eu tinha curiosidade em ver, porque eu falei assim, Iago e termorregulação. Porque eu acompanhei o Emanuel um tempo grande, né? No mestrado dele. Acompanhei o grupo de estudo de termorregulação e sempre falei que é uma área muito difícil, cara. Nossa, termorregulação é difícil demais. Eu falei assim, Iago, termorregulação, essa eu quero ver. Cara, e tirando que você já tinha dado uma palestra ou um dia antes ou no mesmo dia, já não lembro mais. Eu sei que nessa semana acadêmica você conseguiu dar 2 palestras. Eu falei assim, cara, esse cara é bom mesmo, tá? Porque eu não consigo dar 2 palestras em temas completamente diferentes num dia. Cara, é que eu vou ser muito honesto. Assim, hoje o que me afasta do mundo acadêmico é a burocracia. Eu gosto muito da sala de aula. Eu gosto demais da sala de aula. Demais. Se eu pudesse viver dando aula, tava suave. O problema é a reunião de condomínio que se faz no final do processo para definir para onde bolsa vai, para onde bolsa vem.
aí já me enche o saco. Mas o processo de dar a aula, eu acho muito legal, cara. Assim, Não, sua didática é muito boa. cara, mas sabe que o grande desafio para mim, honestamente falando, eu acho que é um pouco das coisas que eu tenho feito agora. O grande desafio para mim é fazer com que a outra pessoa preste atenção. Uhum. Então, assim, vou dar um exemplo. Por exemplo, quando eu fui auxiliar das aulas de futebol, né, da graduação, a aula de futebol ela é uma temática muito específica. Por quê? Porque é só um grupo que está interessado, que é o grupo que vai querer trabalhar com futebol. O restante está ali pela disciplina, como qualquer disciplina da grade. Então, assim, a importância é zero. Ele vai decorar aquilo para passar na disciplina. Depois, no dia seguinte, ele pega o conhecimento em bala, joga no primeiro lixo que ele vê à esquerda e segue a vida. Quando começam as aulas, a minha ideia é sempre fazer esse tipo de coisa. Eu começo, aí eu faço uma piada, conto um caos, chamo a atenção, dou uma puta volta para chegar no passe, passar a bola do jogo. A definição de passe, eu dou uma puta volta. Aí quando chega na puta volta, tem 6, 7, 8, 10 pessoas que não estão prestando atenção em 60. Sim. E mesmo assim começa a ter um burburinho depois no final, do tipo, pô, você viu a piada que ele fez? Você viu o comentário que ele fez? Aí o cara não prestou atenção e falou, não precisa. Na segunda aula, eu já vejo todas as cabecinhas já levantadas prestando atenção. E aí fica mais fácil. Então, assim, o desafio de fazer o pessoal prestar atenção para alguns aspectos, para mim é muito importante. É um desafio legalzinho. Então, por exemplo, quando você me convidava para ir fazer esse tipo de palestra, é um treco que tinha vezes que eu me desafiava a fazer coisa que eu nunca tinha feito. O da engenharia, por exemplo, era motivacional puro. Eu nunca tinha feito uma palestra motivacional pura. Assim, eu nunca tinha, assim, com todo respeito a quem faz a palestra motivacional, tá? Esteja nos ouvindo, eu nunca tinha tentado enganar todo mundo ao mesmo tempo, em tudo. Então, assim, quando o cara falou, vamos, eu falei, não é vamos. Aí eu falei, cara, quer saber uma coisa? Agora é exercício de teatro. Eu vou chegar, terno, gravata, bonitinho, blá, 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 postura, e vou me comportar como se eu fosse o cara mais autoconfiante da história. Diferente do começo da palestra que eu fazia na NFCAP. Que era, pô, eu sou isso daqui nada serve. Então, assim, eu me descaracterizava para aproximar. Na da engenharia, eu fiz o inverso. Eu falei, não, eu sou fodido mesmo, eu sou bom pra caralho. Eu tô aqui para motivar a gente. Eu sou um puta motivador. E aí, quando eu fui vendo que as questões de comunicação era roteiro, era mais a história contada do que necessariamente o que se contava, eu falei, tá. Então, para conectar com as pessoas, tem formas, tem roteirinhos, tem coisas. E aí aquilo foi aproximando. Mas, cara, as experiências que você ofertou via FCAP, as experiências que o pessoal ofertou via no PEF, né? Que, por exemplo, da engenharia foi via no PEF especificamente. Cara, foram caramba. Assim, ter a oportunidade de dar as palestras, de expor ideia, de trocar uma ideia com outro público, vai um pouco naquela linha do que você falou. Querendo ou não, ali você forma a gente. Sim. Querendo ou não, ali você puxa pontos de reflexão que, de fato, fica legal. Então, eu lembro, por exemplo, de uma pergunta que você tinha me feito. Como que era lidar com as crianças? É verdade. Que eu ainda dava aula no projeto que tem aqui em Viçosa. E eu tinha feito alguma piada, tipo assim, do high five que a gente dava de bater palma na mão. E aí, quando eu fiz a piada, todo mundo deu aquela risada. Aí eu falei, tá, agora as pessoas vão prestar atenção no conteúdo que eu tô fazendo. Tipo assim, era final, todo mundo já meio cansado. Uma das últimas palestras, penúltima. E aí, quando chegou naquele ponto ali que eu fiz a piada, e subiu a risada de novo, falei, tá, agora o que eu for falar e que for legal de falar, que for processo de reflexão, a pessoa ainda tá com paciência para me ouvir. Ela tá com paciência para caminhar. E eu acho que tudo isso é importante, cara. E recomendo, cara, quando aparecer uns desafios assim, um daqueles pontos que você falou de possível melhoria, né, de se conectar com as pessoas, de ter um tratamento diferente, passa um pouco nisso.
passa um pouco pela... Não só um esforço, exercício, de fato, de se ouvir, mas passa muito pela questão de... Se você vai provocar a pessoa em sala de aula, saiba que você está provocando a pessoa. Você não está se provocando. Então, assim, aquele início do jogo da provocação é seu. A continuidade não é mais sua. Você já não controla mais. Então, assim, você pode fazer uma puta aula de fisiologia. No final da aula de fisiologia, a pessoa fala assim, poxa, professor, eu percebi algumas coisas na sua aula, não sei das quantas, lá, aplicado a uma coisa completamente distinta. Você fala, o quê? Você pensou aí? Olha, minha aula inteira estava para o outro lado, você foi para esse canto? Aí ela fala, poxa, então, é que o meu namorado, a minha namorada, o meu pai, a minha mãe, ou a pessoa que eu vi na TV, não sei das quantas, que me motiva, pensa dessa linha, você fala, tá, ok. A provocação foi feita, ela deu certo, ela gerou reflexão, mas da onde ela vai gerar, para onde ela vai, é um grande breu que você vai estar. E se achar legal nesse breu, assim, achar legal o caminho que as pessoas vão seguindo e você só vai vendo, é um caminho bacana, cara. Sim. Era legal aquelas semanas acadêmicas. Eu gosto, cara, sempre gostei de organizar evento. Era legal porque você conhece muita gente e eu lembro até hoje que, assim, sempre quando acabava as palestras suas, vinha muita gente da graduação atrás de você para tirar a dúvida das coisas, né? Eu lembro que na primeira teve até mais, porque era uma coisa inovadora aqui em Viçosa o que você trabalhava, né? Que era a questão do ranking lá e tudo mais. O povo ficava admirado com aquilo, né? Então todo mundo ia te procurar e tudo mais. O povo ficava pensando, nossa, esse cara quer prever o resultado do jogo do futebol. Ele é o cara. Esse cara é doido. Então, eu lembro até hoje, era legal as semanas acadêmicas. E teve o caso lá também do professor, ele falou assim, não, aquele cara do futebol, a palestra dele é a melhor, porque realmente ele consegue vender o peixe dele. Você vai tá ali vendo a palestra dele, tá imaginando que tudo aquilo ali acontece mesmo. Cara, e é muito engraçado porque gera uma certa frustração, porque gera uma quebra de expectativa. Quando as pessoas ouvem algumas coisas que eu falo, principalmente quem está ouvindo pela parte do esporte, não por aqui a conversa fica franca, fica mais tranquilo. Mas quem ouve pela parte, quem me conhece ou pela parte acadêmica ou pela parte do esporte, eu tenho um discurso muito de alta produtividade. Assim, é sempre do tipo, não, trabalha mais, esforça mais, vê processo, avalia ponto, é sempre uma pega assim. E aí as pessoas vinham quando elas desciam, tipo, nossa, como é que você faz, não sei das quantas, blá, blá, blá. E eu sempre puxava o assunto para o outro lado. Eu sempre ia para um lado, tipo, não, mas a parte humana, não, mas aqui, não, mas a reflexão, não, isso aqui para o atleta serve. E a pessoa fala, mas, pô, se você prevê partida de futebol, vai ganhar dinheiro com a aposta, rapaz. É o caso que a gente conversou na última vez que a gente saiu. Uhum. Não, e assim, eu ouvia isso, assim, eu ouvi isso do final do mestrado até hoje, todo dia quase. Você acerta as partidas, ganha dinheiro. O que você tá. Aí falava, não, a questão do esporte, não. Ah, larga esse negócio. Vai ganhar dinheiro, rapaz. Vai ganhar dinheiro. Mas eu acho que assim, é um ponto legal, e é um ponto que vocês proporcionavam e às vezes não se dá o devido mérito para as agremiações que a universidade tem, de maneira geral, e aí só para incluir Atlético também junto com empresa júnior, né? Não se dá o devido mérito do processo de formação do aluno para essas instituições. Sim. Né? Elas são bem importantes para isso. Elas são bem importantes porque elas fazem uma coisa que a universidade não tem mais saco para fazer. Assim, não é que a universidade não teria recurso ou dinheiro ou condição, não é isso. Mas é que montar uma estrutura do jeito que vocês montam, né, e aí basicamente eu estou falando de ficar por conta do que eu passei, né, do que eu vencei,
é muito custoso, não só financeiramente, mas de tempo. O esforço é grande. Então, assim, para fazer aquilo, precisa de gente querendo. Gerir aquilo tudo era complicado. Mas era gostoso, era legal. Não, e fora o que vocês faziam bem, né? Então, assim, as coisas quando você faz bem, facilita, né? Sim, sim. E Tinha uma tudo é qualidade aprendizado, boa. né? A ideia era melhorar a cada ano, né? E a gente, o tempo que eu fiquei lá, a gente conseguiu. A segunda foi bem melhor que a primeira. Mas a primeira foi de suma importância para a segunda, consequentemente. Amigo, vamos caminhando para o final de nossa resenha. E antes de a gente finalizar, vou fazer um ponto, acho que importante, do mesmo jeito que eu fiz com o Leôncio, com a Milton, com a Aninha. Te agradecer. Esse podcast especificamente é uma grande desculpa que eu arrumo para ter 2 horas de conversa com amigos, basicamente é isso. Então, assim, como eu sei que agora, nesse mundo workaholic, você não pode criar eventos à toa, você precisa de um propósito desse evento, eu gravo a conversa, depois disponibilizo para quem quiser ouvir, sem ficar olhando o resultado depois de quantas pessoas ouviram, que obviamente eu não faço a menor ideia das estatísticas do meu próprio canal. Mas o importante é a resenha e essas 2 horas que eu arranjo de motivo para conversar com pessoas que eu gosto. E assim como eu fiz com o Leôncio, assim como eu fiz com a Milton, com a Aninha, você foi uma pessoa muito importante nessa jornada, assim, nesse período de doutorado, nesse período que eu vim para Viçosa especificamente. Você foi um dos caras que comprou o barulho meu várias vezes, principalmente ali enquanto membro do grupo de estudos de futebol ali, você comprou meu barulho algumas vezes, não foram poucas. E eu sei que numa situação difícil de comprar o barulho, uma situação difícil para você naquele teu momento específico, uma situação difícil onde se tinha, obviamente, uma questão de interesses, né, de fato, interesse em entrar no grupo, interesse em ser aceito por aquele ponto para participar de mais atividades, tinha uma série de questões de interesse, e independente dos interesses, você sempre teve um comportamento muito ético comigo, de fato. Então, assim, te agradecer demais pela amizade, te agradecer demais pelo carinho, te agradecer demais pelas oportunidades. E, obviamente, você sabe o que você precisar, né, que eu puder te ajudar, obviamente, no mundo, seja para trocar uma resenha de 2 horas num dia que você precisar da resenha, ou seja para, enfim, xingar alguém, sempre estaremos à disposição. A segunda parte eu faço com um brilhantismo imenso. A primeira de auxiliar, talvez não tanto, mas a segunda de xingar eu faço com um brilhantismo imenso. Muitos anos de experiência. Então, assim, conte comigo pro que deve te desejo o maior sucesso do mundo. Meio chovendo molhado, mas você é foda pra caramba no que você faz, então tá tranquilo. Quem dera. Você sabe que você você tem boas pessoas ao teu lado, né? E aí, obviamente, eu vou fazer uma citação específica ao Leôncio, que é quem a gente conhece em comum. Fique aí também o registro, né? Eu fiz na conversa dele, fiz o registro para você, eu fiz na sua, eu faço o registro para ele, né? Nada mais igualitário. Então, assim, você tem uma pessoa fantástica ali do teu lado te apoiando, que é ele, além de um puta pesquisador, um puta ser humano. Então, assim, muito obrigado por tudo nesse momento. Obrigado por essa conversa, as 2 horas de conversa que a gente está tendo agora. Espero muito que você tenha gostado. E, antes de eu fazer o encerramento, suas últimas palavras para a gente ir caminhando para o final. Bom, obrigado, né, Iago, pelo convite. Obrigado pelas palavras, tanto lá no Leôncio quanto aqui. Eu fiquei extremamente feliz em saber que alguém viu em mim alguma coisa, e você deixou bem frisado isso. Eu fiquei bem feliz quando eu escutei aquilo. Obrigado pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história. Eu gosto demais de contar história. Eu lembro que eu ia em alguns grupos de estudos e o povo ficava contando a história deles lá, que eu fui reprovado no mestrado 3, 4 vezes, passei na quinta, que eu fui aprovado 2 vezes, passei na terceira, que eu vim da cidade tal, que eu vim da cidade tal. Eu ficava assim, não, um dia eu ainda quero contar minha história também, cara. Quero contar história para os outros, porque eu acho minha história bacana. Eu perdi meu pai, eu superei isso, eu tô aqui hoje, tal. Eu sempre ficava falando isso. Então hoje foi a oportunidade de contar um pouco
é da história, né? Frisar também que, igual você falou, cercado de pessoas boas, né? O Leôncio é uma pessoa que me ajudou muito aí ao longo dessa trajetória aí, vamos falar, acadêmica, né? Leôncio é meu orientador também, fora de série, nossa senhora, um paizão mesmo. E te agradecer também, novamente, por ter me convidado, falar que você sempre foi uma pessoa que eu sempre mandei uma mensagem de vez em quando, perguntando como é que estava e tal, e a gente sempre teve uma troca ali boa de experiência, de conversa mesmo. Levei você para conhecer minha família, você conheceu meu tio, que era inteligentaço, cara, tinha todo o sistema de peixe lá, você ficou encantado com aquilo. Horas Então, conversando sobre peixe e você não imaginava que essa resenha fosse acontecer. tipo isso, tomou cerveja lá com nós, conheceu minha família inteira. Então, assim, agradecer, muito obrigado, e te parabenizar também pelo projeto, né? É difícil encontrar, vamos dizer assim, um trabalho desse, né? Contar um pouco da história e levar essa história sem ser de uma forma acadêmica, né? Olha, com o que você trabalha, me mostre os seus resultados. Cara, tô cansado disso. Eu defendi ontem, quem quisesse ia lá, ver lá. Aqui eu não tô querendo mais conversar disso, não. Então, assim, é difícil você encontrar isso, né? Então, parabenizar pelo projeto. E não para, não, continua. E é isso aí. Prazerão de novo estar aqui. Sucesso, né? E precisar de alguma coisa também, cara, pode mandar mensagem, ligar, porque, igual eu falei, eu vou ser aquele cara que precisar de mim meia-noite, pode ligar que eu tô lá. Meu coração é bom demais. Amigo, tem uma questão muito importante, que é a seguinte: um dos pontos legais que a gente tem que ter na vida é saber de fato o que é auxiliar. Um artigo não vale a pena a tua noite de sono. Sim. Então, assim, te ligarei, te mandarei mensagem. Antes da gente falar do artigo, a gente vai falar umas 500 outras coisas, como a gente sempre fez. Aí no final do dia, se sobrar tempo, eu te convido para o artigo. Fica mais fácil. A gente coloca primeiro os assuntos que são importantes, depois os assuntos que são passageiros e vai embora. Ao final do processo científico. Pessoal, a todos que estejam nos ouvindo, primeiramente, obrigado a vocês que estejam nos ouvindo esse tempo todo de conversa. Obviamente, a gente conta com a presença de todos vocês até o final dessa conversa, então, muito obrigado. Obviamente, vou fazer o mesmo pedido lá do começo, vou fazer agora, porque a gente, enquanto youtubers agora, né, não só pesquisadores, mas youtubers, a gente precisa fazer isso direto. Que é pedir o teu like, então assim, deixa a tua curtida aqui. Pô, tem algum ponto da conversa que você achou legal, você achou bacana, puta, não concordei, acho que vocês estão falando tudo besteira. Não há problema nenhum. Coloca aqui embaixo no comentário. Iago, eu vou te xingar, você vai ler? Não faço ideia. Não vou ler tudo. Tá? Não vou prometer nada que eu não vou cumprir. Então, assim, lerei o que puder ler. O que não der para ler também, relaxa, a gente vai trocando ideia ao longo do tempo. Isso aqui é uma comunidade aberta para a gente trocar uma ideia sobre tudo. Então, cada um vai ter o seu momento aqui, obviamente. E também, inscrição. Se inscreva no canal, ative o sininho e recebam todas as notificações, porque é assim que o YouTube entende que o conteúdo é legal, e sendo legal, o YouTube entende que ele vai ofertar para mais gente também. Então, assim, façam todo esse processo, compartilhem aí no grupo da família, do WhatsApp, em tudo. Tem um grupo de futebol de quarta-feira, compartilha também. Mas eles vão achar chato. Cada um com seus problemas. Então vamos resolver primeiro o nosso aqui, que é compartilhar aqui, tá bom? Então compartilhe o máximo possível. Pessoal, só para fazer um anúncio público, até para eu me sentir responsável do anúncio público em si. Eu vou pedir para vocês deixarem no comentário também aqui embaixo, e pode deixar em qualquer uma das entrevistas, deixe nome de pessoas ou profissionais que vocês gostariam de ver aqui, tá? E não precisa ser só da educação física. A gente está organizando o NS Podcast numa comunidade maior. Então, assim, tem uma amiga, um amigo meu que é nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, da área da saúde de maneira geral, tem a história bacana, ou é um cara super legal de se conversar, deixa o nome aqui embaixo para a gente dar uma olhada, entrar em contato também e ir expandindo
A ideia é justamente trazer pontos de vista diferentes, trazer histórias diferentes. Cada área vai ter sua particularidade na hora de contar as histórias, então vai ser muito legal ouvir muita gente, não só, obviamente, a educação física, que é a parte que eu venho, então fica mais fácil para mim, mas também de outros momentos. Então, a gente vai construindo em conjunto esse cenário e essas reflexões. Combinado a todos? Luciano, muito obrigado novamente, meu amigo. Novamente, que puder, conte comigo. E a todos que estão aí do outro lado ouvindo a gente, um grande abraço e até a próxima. Grande abraço, com Deus. Vamos encerrar a transmissão.